Queridos, boa noite! Sejam todos bem-vindos! Estamos começando o nosso primeiro episódio do podcast Facecast. Aqui o convidado é o protagonista. E hoje temos a honra de receber o pastor Michel Lopes. Pastor Michel, seja muito bem-vindo. Se apresente aos nossos web espectadores. Quem é o senhor, né? Fala aí da sua alegria ou não em estar aqui conosco, né? Nesse programa inaugural, nessa inauguração aqui desse podcast. Seja muito bem-vindo. Eu que me sinto feliz, como o senhor mesmo declarou e colocou, estar, né, junto com os irmãos aqui, ser desbravador. E meu nome é Michel Lopes, né? Realmente nós somos pastor, né? E estamos aqui nessa dimensão abençoada espiritualmente, de uma forma tremenda, conhecendo esse homem abençoado que é o pastor Ednilson Assis. E estamos aqui para poder, né, ser o protagonista, é verdade. E com certeza é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Posso garantir isso. Pastor Michel Lopes, eu fiquei sabendo, né, que o senhor teve aí experiências espirituais grandes, né, sobrenaturais. Algumas pessoas acreditam, outras não. Sim. Né? E aí eu gostaria que o senhor falasse como foi sua infância, né, suas primeiras experiências com essas fontes espirituais, né, e como o senhor iniciou aí o seu ministério. Então, né, nós viemos de uma família muito simples, humilde. A minha avó paterna, ela se converteu no cristianismo. E eu lembro quando eu era pequeno, ela nos levava para a igreja, né? Igreja, eu posso até colocar o nome aqui, não há problema nenhum, né, pastor, sobre isso. Não, A igreja Deus é Amor na época. E eu ia com ela, e eu lembro que eram uns momentos muito fervorosos de oração, os pastores oravam muito. E quando realmente estava naquela dimensão espiritual, uma amplitude forte, eu garoto ainda, e aí via muitas pessoas que infelizmente às vezes se manifestavam ali, o diabo era repreendido, claro, mas vendo isso eu ficava apavorado, com medo, e aí criava aquela resistência: avó, não quero ir mais, né? Porque é criança. Eu disse: vó, não quero não, porque lá acontece algo que é diferente, aqueles homens viram os olhos, daqui a pouco tá desse jeito aí, eu não vou querer ir. Pela parede. Isso. Então a gente via muita coisa, né, naquela época, de uma forma muito forte, espiritualmente falando. E cheguei na minha pré-adolescência, eu decidi não querer ir mais à igreja. Eu disse: olha, já sou dono do meu próprio nariz, sou neto de crente, mas não sou crente não. E daí comecei a não ir. E eu lembro que neto de crente é meio travesso, né? Pode ter certeza. Filho de crente é travesso, neto de crente é travesso, e aí vai. E nisso, eu lembro que minha avó, ela sempre estava com as portas abertas para os pastores, sempre faziam cultos do lar. E eu lembro que uma certa feita, mas uma época junina, eu e um amigo que era um pouco, não muito travesso, a gente pegou fogos de artifício, estavam celebrando o culto, e aí nós pegamos uma bomba e colocamos bem, né? Tinha um bloco de tijolo lá, a gente colocou uma bomba, estourou, que esfarelou o bloco Coisa por de inteiro. menino nordestino, né? E não é brincadeira não. Menino nordestino que não botou uma bomba dentro do bloco, explodiu, não é nordestino. Não é nordestino. E aí a gente fez essa travessura, rapaz. Eu lembro que os irmãos gritaram, aí eu lembro que minha tia ficou apavorada: isso é coisa do diabo. Aí o amigo comigo disse: não, fomos nós mesmos. Mas ficamos calados, foi aquele negócio. Mas enfim, eu lembro que a gente, né, infelizmente, naquele momento eu se afastei realmente do evangelho. Procurei outros caminhos, né, ia cada vez mais afastando, até que chegou uma oportunidade de realmente regressar para a casa de Deus. Foi coisa maravilhosa, coisa boa. Mas assim, chegou para mim a informação de que o senhor tinha visões. Sim. Quando sim. começaram essas visões, né? Se foi muito novo, se lhe causou medo no início, na sua cabeça do que se tratava aquilo, que as pessoas diziam que se tratava, né? Então, desde que eu me conheci mesmo assim, por gente, eu acho que eu estava na época aí com 8 anos de idade, mais ou menos, dentro da minha casa, que eu morava. Era uma casa muito grande, meu pai fez uma casa muito grande mesmo, e eu estava no costume ali de ver as coisas espirituais, via anjos, via os demônios e tal. Não entendia bem o que era Quantos aquilo. anos
o senhor tem lembrança, porque às vezes tem algumas lembranças de idade que é muito vaga, mas a partir dos 8 anos em a partir dos 8 anos dos começou. 8 anos, aí comecei a ver. E aí comecei a ver de uma forma mais intensa, a verdade é essa, né? Mas via claramente assim, via embaçado. Via, Como era esse negócio? via primeiro as primeiras visões, assim, eu via focos de luz, né? Via aquela luz assim que incandescente e via também aqueles vultos negros e aproximava. E eu lembro que em certa feita eu dormindo em um quarto, né? Que era meio claro e entrou dois ser naquele quarto. Se passaram por pessoas que já estavam mortas, que eram conhecidas minhas, e começaram a conversar como estou conversando com o senhor aqui agora. E Aí aí, se ouvia nitidamente. via assim. nitidamente. Eu via nitidamente como estou vendo. Só que eles não conversavam diretamente comigo, conversavam entre si naquele momento, né? E aí nós tivemos a felicidade de começar a enxergar o reino espiritual. E lá à frente é que eu fui entender o chamado realmente do Senhor. Claro, a família começou a observar de uma forma, né? Alguns que não eram crentes, e olhar Dizia que o senhor era médium, como começar a era dizer, que não, isso aí tem que praticar, ele tem que né? praticar alguma É uma coisa, é missão, se mediunidade. não cumprir, como era mais ou menos esse negócio? Então, uma gama da minha parentela, por parte da minha mãe, né, que não conhecia ainda o cristianismo, entendia que, não, isso aí é mediunidade. Vamos encaminhar ele para alguém que realmente possa orientar, possa enquadrar nesse caminho. E aí levaram. Uma amplitude e me levou. Eu lembro, eu não sei chegar lá hoje, né? Eu tava, né, com certa... Já estava na fase adulta, mas não lembro bem o local sempre, que eu sei que era no No bairro Santos caso, Dumont. não lhe levaram enquanto criança. Não, enquanto Quando eles criança... começaram a ter assim, essa consciência de que o senhor via coisas diferentes, né, do mundo real, por assim dizer, né? Quando criança ainda não, porque ficava mais restrito à minha mãe, na verdade. E aí minha mãe, por ter perdido um irmãozinho nosso, eram 4 crianças, o meu irmão nasceu e não, né, viveu alguns dias só e faleceu. Acho que nasceu em um dia, morreu no outro. Então ela entendia que eu poderia ter uma aproximação espiritual até com esse irmão e tal, né, até mesmo porque eu começava a ouvir vozes. E nessas vozes, ela entendia que era na época, como ela era uma questão, também entendia que seria, na verdade, o meu irmãozinho que tinha passado para o outro lado e estava querendo contato e não sei o que e tal. E ela ouvia bem, né? Só que ela falava para poucos isso, até que chegou a oportunidade realmente, eu já na fase adulta, né? Ter um certo conhecimento. Me levaram realmente para esse local e disseram que era a pessoa, fui, procurei ele, era um senhor de idade. Eu lembro que ele conversava comigo e eu achava hilário aquilo, que eu não entendia nada do que estava se passando. E eu lembro que eu falando com ele, ficava bem assim, ó. O que esse cara tá... O que tá acontecendo com ele? E aí eu tá passando mal, alguma coisa assim. Eu fui perguntar a ele, não, é meu guia que tá falando comigo. Eu disse, ah, é? Cadê ele que eu não tô vendo nada aqui? Ele disse, não, você não tem algo que eu tenho ainda, mas ele já está me orientando o que fazer contigo. E eu, sem entender bem, claro, ele me passou alguns banhos, algumas coisas. Né? Naquela época eu fui procurar cumprir aquilo que ele achou que realmente era para minha vida. E esse negócio de mediunidade é médio, é médio, é médio. E aí passou-se o tempo e eu descobri que na verdade não era médio coisa nenhuma, eu era cheio do Espírito Santo de Deus, a verdade é essa. Mas chegou a praticar a mediunidade, assim, no entendimento, né, da outra religião? Não. Chegou a entrar no quarto de Roncó, alguma coisa assim? Não. Ou disseram, não, como é médio de berço, não precisa? Como foi que eles se dirigiram para o senhor nesse eu sentido? pude entender da seguinte forma, ele me deu algumas regras a ser cumpridas. E nesse interine, eu não cumpri a regra que ele tinha me pedido, né? Referente ao banho e outras coisas mais que eu não poderia botar a cara na porta de casa. Eu realmente no início eu até fiquei só dentro de casa, sem sair. Eu digo, rapaz, como é que eu vou aguentar ficar sem ir na rua, sem botar, né, a fonte na frente da casa? E aí nisso eu disse, isso aí basta, não vou aguentar não. E aí acabei saindo, acabei não tomando os banhos da forma pontual como ele pediu. E calhou que depois eu fui lá e ele perguntou se eu tinha tomado o banho devido, fiz tudo certinho. E ele disse que estava tudo certo e que ia pegar aquilo que tinha sido feito, ia jogar no mar, ia fazer lá o que era preciso. E eu olhei e disse, como é que pode? Então eu mesmo estou dizendo a ele que fiz e eu nem fiz, né? Não conhecia Cristo, então enganei ele. E ele mesmo disse, não, então tá bom, tá tudo certo, tá tudo feito, tá tudo certo. Eu disse, esse cara é médio lá, coisa nenhuma, rapaz. E aí acabei não indo mais. Eu disse, tem coisa errada aí. Na verdade, o diabo não tem nada a oferecer, né? E na verdade era enganando ele. E por sinal eu também enganei ele, então ficou tudo no jogo desigual ali, na verdade. Mas continuava vendo mesmo depois Sim, disso? né? Ainda na adolescência, eu lembro que em certa feita eu estava
no meu quarto, isso já adolescente, né? As primeiras conversas que eu declarei aqui, eu estava criança ainda, com 10 anos mais ou menos. Mas uma fase já de adolescente, de pré-adolescente para adolescente, eu lembro que eu estava a dormir, entrou um ser no meu quarto, e ele pegou no meu pé, chacoalhou e disse, está dormindo, rapaz? Rapaz, eu tomei um susto. Me enrolei todo, eu não queria sair mais daqui. Ismael, se fosse algumas pessoas que a gente Tá conhece, doido. tinha dado uma carreira, diga aí. Então foi muito, muito forte Ismael é o nosso aquilo. produtor para você Ah, que tá em bem. casa. E outra situação foi que, em certa feita, meus pais viajaram, me deixaram sozinho em casa. Aí eu já estava mais habituado com essas situações, não tinha mais medo. E eles, né, foram ao interior, né, na situação de sítio que nós tínhamos e tal. E eu estava em casa, de repente, eu ouvi quando as cadeiras da nossa cozinha, na época, se afastaram da mesa da cozinha, se afastaram. E os seres, aqueles homens, sentaram lá, começaram a conversar, como a gente está conversando aqui. E como era a Aí aparência eu desses olhei para homens? eles e disse, Parecia com o que esses fica aí homens? que eu vou dormir. Olha, o aspecto era como se fossem pessoas comuns, normais, como nós, entendeu? Uma forte bem Com o teofânica tempo mesmo. se acostuma, e ver, É, e porque ouvir. Como a é que princípio é um funciona? impacto. A pessoa aparece aqui, daqui a pouco já não está. Era assim, né, no início para mim. Depois eu comecei a ver e não tomar mais aquele impacto, aquele susto, porque já estava rotineiro, né? Uma coisa mais corriqueira. Então foi mais comum para mim. Foi bem usual isso aí, casual, na verdade. Então é mais ou menos isso. E quanto tempo depois disso aí, com quantos anos mais ou menos, o senhor realmente tomou uma decisão, ou foi tocado, né, pelo Espírito Santo, né, para não ferir nem os irmãos que são de Armínio, nem os irmãos que são de Calvino, né? Quando é que o senhor foi tocado pelo Espírito Santo para realmente seguir a Cristo, e tal? Então, nessa trajetória, né, de vida, a gente tendo essas experiências espirituais, vendo algumas coisas, e aí eu comecei a entender e lembrar, poxa, fui criado no Evangelho. Não é certo hoje eu estar afastado, ou tem que ter alguma coisa que tem mais sentido. Não pode ser somente isso aqui. Isso aqui está muito vazio. Eu consigo enxergar as coisas e ficar só nisso que eu estou a ver, o que as pessoas acham, ficar machismo. Então eu decidi tomar posição, né? Procurar uma igreja evangélica e posso declarar que as irmãs que hoje se perdeu mais, não é aquelas do cocozinho, sabe? Aquelas senhorinhas de cabelo branco, de Isso. cocozinho, meu irmão, tá Jesus. Você lembra quando eu pisei o pé na igreja, primeiro dia, aí uma senhora acabou o culto, finalizou, ela olhou para mim e disse, Deus me mostrou que você é um pregador da palavra. Aí eu olhei para ela e disse, nem conheço essa senhora. Aí, pô, para não ser indelicado com ela, eu disse amém. Só que no meu íntimo Não no deu ser, muita não, credibilidade, né? disse é louca. Nunca me viu na vida. Tá, que Nunca essas me viu, como é conversas. que pode isso? Aí saí da presença dela, quando já estou aí embora, já na porta da igreja, a igreja até com um tamanho considerável, estou no final, outra senhora, tenho certeza que ela não ouviu, ela olhou para mim e disse, meu filho, Deus me mostrou que você é um pregador. Aí eu disse, tá todo mundo doido aqui também nesse negócio. Eu disse, amém. Ela disse, não, eu estou a falar sério. Onde é sua casa? Eu vou te fazer uma visita. E assim, sangue de Cristo. Aí ela disse, olha, moro em tal canto. Ela resumindo, quando a pessoa quer, vai atrás e encontra, né? Eu sei que ela foi realmente no outro dia lá em casa, e aí fizemos uma oração, e Deus abriu a cortina da revelação naquele momento para ela, e disse, olha, você vai ser batizado, para você saber que é Deus, você vai ser batizado em poucos dias, no Espírito, né? Falar em novas línguas, aquela questão do que a gente crê no determinado Pentecoste, línguas estranhas e tal. E ali, realmente, com poucos dias após, eu comecei a falar em línguas, e foi uma coisa, sabe, gratificante, abençoada. E começou aquela questão agora de me aproximar mais ainda dos irmãos da igreja, me aproximar mais de Cristo e começar a enxergar realmente o que é verdadeiro, aquilo que é. E não ficar nesse, eu acho, no achismo. E pude entender como eu declarei. Se antes eu era médio, hoje eu sou cheio do Espírito Santo. E já que o senhor falou isso aí, na sua opinião, qual é a diferença entre mediunidade e dons espirituais? Que as pessoas podem ficar se perguntando, mas como é que eu sei, né, se é uma mediunidade, né, ou se é um dom espiritual? Na opinião do senhor, qual a diferença entre mediunidade e dons espirituais? E mediunidade e dons espirituais.
A Bíblia declara que Satanás ele vai se fazer de anjo de luz e vai enganar muitos, a verdade é essa, e nós sabemos bem disso. Então, tudo aquilo que estiver contrário às Escrituras não está da forma correta, não está pendendo para aquilo que realmente é servido para o Senhor. Então, vai ter muitos e muitas pessoas que vão ter esse título ou essa função de mediunidade e que, infelizmente, o diabo vai aproveitar, né, e vai querer colocar e declarar como se fosse realmente para algo bom ou aquilo que é devido para poder ajudar o próximo. Eu costumo dizer que o nome certo deveria ser, como as pessoas colocam lá, macumba, deveria ser boa cumba, porque já que faz bem para tanta gente, não era má, tem que ser boa. Então, essa questão de ser médio, na real, de verdade, isso se vê através de dons espirituais, mas para o Senhor, Satanás, por sua feita, aproveita aquilo que já foi declarado na vida de muita gente e tenta atrapalhar esse caminho, colocando como se fosse para servir, colocando como se fosse para servir, não, colocando para servir a ele, a verdade é essa. No caso, o senhor começou muito cedo a ter essas visões, né? Sim, A ver seres espirituais, tal, que não é muito comum, né? Não é muito comum as pessoas terem essa visão, até porque nem todo mundo tem um preparo, né, para ver. E para aquela pessoa que não tem o conhecimento bíblico, né, uma criança, um adolescente, ou mesmo um adulto que não tem o conhecimento bíblico ainda, como é que ela sabe se essas visões, se essa audição de vozes, né, se é Deus quem está usando, quem está mostrando, quem está abrindo a visão para esse reino espiritual, ou se é um outro ser espiritual? Como é que a pessoa que não tem essa base bíblica, não tem esse embasamento, mas ela vê, né? Ela vê, mas ela não sabe. Será que é um dom de Deus que eu tenho? Ou será que é um outro ser espiritual, ou até um ser ruim espiritual que está usando a pessoa? Como é que ela consegue ter esse discernimento, se ela não tem um conhecimento bíblico necessário ainda? se ela não tivesse conhecimento bíblico, a forma mais simples, Jesus disse que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Eu tive uma oportunidade única na vida, única, e só foi essa também até hoje, em que a voz do Senhor entrou no meu quarto e eu conhecia que era o próprio Deus, eu conhecia que era a voz de Deus. Ele me chamou por outro nome, não era o nome da terra, era um nome espiritual. E o som da voz dele é como diz as Escrituras, como muitas águas. Tem firmeza, mas é mansa e tranquila. Ele traz uma paz que você não vai encontrar em lugar mais nenhum sobre essa terra. Então, para você ter certeza que é Deus falando contigo, o primeiro requisito é a voz dele é firme. Segundo, é manso. Ele traz uma paz, o qual você nunca, mais nunca, experimentou em nenhum outro lugar deste mundo. Pode ter certeza disso. Tudo que tiver fora disso não é a voz de Deus. Não seria da parte do Senhor. Qual foi assim a experiência mais marcante, né, nesse sentido espiritual que o senhor passou, que não sai da sua mente, que ficou ali realmente marcada? Foi alguma visão? Foi nesse dia que o senhor ouviu a voz, né? Os anjos são como as pessoas, porque eles podem realmente aparecer de diversas formas. São como as pessoas pintam nos quadros. É como recentemente, né, uns designs gráficos fizeram, né, utilizando alguns textos bíblicos e foram seres bem diferentes, né? Que a gente está acostumado a ver nos quadros um homem alto, né, com um biotipo eurocêntrico, né, branco, dos olhos claros, aquelas asas maravilhosas. Sim. E aí vem o designer gráfico se baseando em Isaías e outros textos e seres, assim, humanamente falando, esquisitos, né, estranhos. Sim, uma sim. roda por dentro da outra, cheia de olho. No caso dos querubins, um ser único com 4 cabeças, né? Então, seres, assim, do ponto de vista cristão, bem estranhos ao que a gente está acostumado ao eurocentrismo, né? As pinturas que pintam para a gente. Nas suas visões, como era que o senhor via esses anjos?
E qual, assim, um momento mais marcante que não sai da sua mente, dessas experiências? Primeiro, eu gostaria de usar aquilo que o senhor usou, que é referente à palavra. Primeiro, existem as classes angelicais, mas no meu caso, os dois tipos de anjos que eu vi, da forma visível, como o senhor está me vendo, eu estou a te ver, na forma teofânica é igual homens, do mesmo jeito, só que com a estatura maior, realmente, bem maior. E em uma visão, qual eu passei uma situação muito deplorável, eu cheguei a dizer, Deus, eu não quero mais estar vivo, que ele preferia a morte. E fiz igual a Elias, não sou melhor que os meus pais, então faz o seguinte, me leva, já chega, Senhor, já basta, já não quero mais. E lembro-me que orando ao Senhor dessa forma, e já rompendo a madrugada, adormeci no cansaço físico, e eu lembro que eu tive uma revelação em sonho, que vinha um ser muito grande, e ele já não parecia igual homem, e não era, né, a mesma estatura de homem nem nada, era um ser muito grande. Para tentar descrever da forma melhor, e não é bem isso, mas não sei se a garotada de hoje com certeza já viu, se o senhor já deve ter visto, mas aqueles Transformers, se lembra do filme Transformers? Era um ser daquela estatura, muito grande, meio que robótico, mas não era um robô, era muito, sabe, bem robusto, bem detalhado, tinha um rosto que não tinha um aspecto de homem, é bem verdade, era muito bem mais parecido com os Transformers, só que não era robótico, tá? E eu via quando ele passava uma carruagem, era uma carruagem de fogo, e ele saía fazendo um apunhado sobre a terra. Aí ele passava na área sul, passava na área norte, ia para um canto, para o outro, e eu tinha um entendimento que era o anjo que saía recolhendo vidas sobre a terra. E aí A morte seria isso, mais ou menos? eu não Que as posso, pessoas falam, né? eu não Chamam de posso morte. declarar que seria o moço da morte, como alguns falam, mas eu lembro que ele estava ali para realmente recolher. Que a gente tem ideia da morte, né? Ele, Até o que eu é via, tipo aquele eu não pânico do via camarada com a foice. isso. Eu não via ele ceifando. Eu só via ele recolhendo com a carruagem. As pessoas já estavam lá, já estavam ceifadas, ele só fazia colocar na carruagem e levava. Eu não acredito que seria justamente o moço da morte. Não penso desse jeito. Mas não me desceu até esse entendimento na época. O que Deus me permitiu ver foi ele realmente chegando com a carruagem de fogo, pegando aqueles que era devido, colocando dentro e levando, transportando de um canto para o outro. E era muito rápido. Era uma coisa tão estupefata que eu ficava vendo e dizia, "E comigo, eu quero." Aí teve um momento que, quando ele ganhou uma leva e passou próximo de mim, deixou nesse lugar, lá de cima, ele desceu daquela carruagem, simplesmente se inclinou, olhou para mim, o rosto dele ficou muito gigante sobre a minha face e disse: "O Senhor disse que para você não", só que com uma voz muito grossa, uma voz que parecia realmente até lembrar esses filmes hollywoodianos, a verdade é essa. E eu pude ter essa identificação, né? Primeiro eu vi realmente de uma forma teofânica, como os homens, só com a estatura maior, e pude ver dessa forma que eu estou a descrever agora. Na sua opinião, voltando à questão de ver, o que o senhor via, na sua opinião, eram espíritos de pessoas mortas ou espíritos no sentido geral, né, que se transfiguravam em pessoas mortas e tentavam se comunicar com o senhor? Na sua opinião, os mortos falam com os vivos? O que é que o senhor acha de psicografia? Qual é a sua opinião sobre essa questão do espiritismo kardecista, né, que é quem mais trabalha com essa questão de comunicação com os mortos, psicografia? Eles conseguem fazer a letra igualzinha da pessoa falecida, né? Traz segredos que só aquelas pessoas sabiam, né? E aí as pessoas terminam acreditando. Qual a sua opinião sobre isso? O que o senhor tem a falar, né, sobre essa questão? Primeiro, quero deixar claro que eu respeito qualquer tipo de credo e religião, né? Mas não posso dizer que está certo se está fora do contexto bíblico ou naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, né? Primeiro, Satanás ele se transfigura em anjo de luz. Primeiro ponto, a gente já falou sobre isso. Segundo ponto, nós identificamos bem que até aqui na nossa região nordestina, muitos homens conseguem imitar a voz de outro, conseguem de repente imitar a sua voz. Tem vários humoristas, tipo o Tom Cavalcante, ele consegue imitar a voz de outro humano de uma forma esplêndida. E fica bem, sabe, com a mesma conotação, tudo direitinho. Quanto mais o diabo. Se a gente pegar e ver tudo aquilo que se declara sobre Satanás, você vai ver excelente músico, com certeza
muito eloquente, conseguiu corromper uma terça parte de anjos no céu, né? Então sabe o que dizer, sabe como gerir e falar, e com certeza vai imitar a voz de qualquer pessoa sobre essa terra. O meu ponto de vista é, claro, vamos lá, a pessoa está psicografando. Veja bem, nós sabemos que existem pessoas que conseguem falsificar assinaturas de muita gente. Acha que Satanás vai conseguir fazer aquilo de uma Mas, forma vamos lá. esplêndida? Desculpa lhe interromper, como o nome do podcast é Facingcast, Sim. não tem uma tradução literal para isso, né? Uma tradução livre seria enfrentando o elenco, enfrentando o convidado, no nosso caso, Sim, né? Vamos sim. provocar aqui. Mas, para eu imitar uma letra de alguém, eu tenho que conhecer essa letra. Aí, normalmente, o camarada, a pessoa que psicografa, não conhece, né? A pessoa chega Sim. lá, apenas, né, dá algumas informações preliminares e o resto ele se vira. E como é que o senhor acha que é feito isso aí? Na verdade, o que nós temos como base, e sabemos que muitos falam no Espiritismo, como estava aquele guia lá, naquele homem, e pôde passar para ele alguns pontos da minha vida, porque Satanás ele nunca vai saber o futuro. O futuro a Deus pertence. Agora, saber o presente e o passado, o meu e seu, ele sabe, conhece. Então é fácil para ele incorporar ou estar ali do lado da pessoa e dizer, olha, aconteceu tal coisa na vida desta pessoa. Isso é simples. Até eu, se estivesse atrás de uma porta, vindo o que o Assis fez em outrora, poderia chegar para outra pessoa e dizer assim que ele fez isso, sem que você tivesse me visto, obviamente. Como ele está ali em oculto, porque a Bíblia declara muito claro que o anjo do Senhor está ao seu redor, mas o diabo está ao seu redor. Então ele vai estar lá procurando realmente a quem tragar e observando cada passo, cada detalhe. Tanto que você vai ver isso lá em Jó, quando Deus chega lá e pergunta de onde vem Satanás, ele diz, rodeia a terra. E tem observado meu servo Jó? Ele disse, sim. Homem reto, temente, se dizia do mal. Aí ele disse, também debalde com tudo que o Senhor tem dado a Jó. Ou seja, ele observava Jó. Então ele observa todos na terra, a verdade é essa. Procurando cada detalhe, cada ponto. Penso eu, uma forma minha de pensar, que o diabo, ele, por ser um ser espiritual, e já estava aqui antes da humanidade, ele é muito psicólogo, muito psicanalista. Pronto. Ele começa... Vamos lá, vamos provocar mais um pouco. Vamos provocar mais um pouco. O negócio é provocar. Então, Vamos provoca. lá. Como é que... Porque assim, a ideia que se tem do geralzão, é que o diabo é o mal. Não seria um bem, porque não traz não um conforto você saber que, né, você fica preocupado, meu ente querido morreu e tal, aquela coisa toda, aquela tristeza. Aí vem o espírito e diz, não, olha, eu estou bem, eu estou no paraíso, né? Eu estou sendo acompanhado por um mentor espiritual, né? Eu estou passando por um processo de evolução, mas é um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade. Estou daqui intercedendo e ajudando vocês, não se preocupem. Como é que o mal iria trazer uma mensagem tão boa? Porque é uma mensagem de consolo, é uma mensagem de, né, traz um certo conforto para a família que está triste. Né? Na opinião do senhor, o que é que o senhor tem a dizer? Se é o mal, por que ele traz essa mensagem de conforto, essa mensagem de consolo, né, de paz? Aí a pessoa fica tranquila, morreu, mas está bem, sente saudade, mas a tristeza passa. Né? O que é que o senhor diria sobre isso? Imaginemos que se o diabo chegasse para a humanidade e falasse da forma que realmente ele é, ou expressasse aquilo que realmente ele quer com a humanidade, qual a gama de pessoas que ele conseguiria atrair para isso? Em um número, quantas pessoas? Talvez uma... Hoje em dia tem gente doida aí que gosta, Por isso gosta que de eu... tudo. É Não por vou isso... dizer assim, não vou dizer o nome não do infeliz. O camarada só fala em Lúcifer. Né? Era até um cara bonito, né? Ele agora se enfeiou, deixou crescer barba e se encheu de tatuagens feias. Não que as tatuagens sejam feias, eu não estou entrando nesse tópico, não. E o povo é tanto seguidor que esse cara tem, ele só fala em Lúcifer e ele contraria a Bíblia. Eu acho aquele cara um enganador, mas tudo bem. E as pessoas mesmo assim vão atrás. Quantas pessoas o senhor vê nessa amplitude? Quantos milhões de seguidores tem esse cara? Pouquíssimas. Tem, existe, claro, mas são poucas. Essa gama aí é o que o diabo está preocupado realmente? Claro que não. Como é que ele vai chegar até as pessoas que realmente têm uma boa índole, vêm de boa família? Não que as outras não sejam, não é isso que eu quero deixar claro.
e vai induzir essas pessoas que realmente ele seria melhor para essas pessoas. Certa feita eu estava a evangelizar um macumbeiro, que não é um bom cumbeiro, e nisso ele já tinha sido cristão. Isso me deixou espantado na época. Eu disse, vem cá, e como é que vai ser para você então? Qual vai ser o fim? É o diabo. Você sabe que está servindo a ele. Ele disse, sei que estou servindo ao diabo. E faço gosto. Eu disse, você faz gosto? Ele disse, faço e muito. Eu disse, por quê? Ele disse, não. Ele disse que depois que eu, né, passar dessa, vai ser para melhor realmente. Eu vou estar lá, não vou sofrer igual os outros vão sofrer. Então essa é a ilusão que o diabo vende, né? Então, tudo que tiver contrário realmente àquilo que o Senhor pregou, eu prefiro ficar com aquilo que o Senhor pregou. Não ir na leva que o mundo está mostrando e apontando, que é realmente ser mais recorrente para o diabo, para o maligno. Fugir disso, a verdade é essa. Bom, Não sei se eu respondi bem, desculpa. Respondi. não, é provocação. A minha opinião aqui não vale de nada. É uma provocação. Mas para você que está conosco, eu preciso pedir algo para você, meu querido web espectador do Facecast. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal para você receber as notificações da nossa programação. E vai compartilhando aí para que outras pessoas estejam inscritas aqui conosco, tá bom? E vai deixando o seu like, vai comentando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, né, no @Facecast. Com certeza você não vai se arrepender. Outros bate-papos muito bons, iguais a este, virão por aí. Vamos continuar aqui com o pastor Michel Lopes. Pastor Michel Lopes. Sim. E o que o senhor entende sobre possessão demoníaca? Existe, não existe? O senhor já fez, eu vou usar uma linguagem popular, viu? Algum exorcismo, né? Exorcismo nessa vida. Recentemente teve um padre aí, né, que foi para o Vaticano se especializar, né? Porque a cidade deles que estava tendo muitos casos, é sério, não é mentira não. E ele foi para Roma se especializar em exorcismo, né? O pastor Michel é exorcista, como é? Você já passou por essa experiência? Então, como nós tivemos a oportunidade de conhecer o reino espiritual e ter a oportunidade, né, clara de, nessa situação, como eu falei, ter ali para poder evangelizar pessoas que estavam realmente servindo a outros deuses, nós tivemos uma praticidade em procurar em ferramenta e conhecer um pouquinho mais das adversidades, Existe mesmo, das ferramentas existe. do maligno, claro. Então, nós tivemos a oportunidade de estar tomando conta de obra e nós estávamos à frente em determinado bairro aqui, né, na localidade. E eu lembro que uma das coisas mais chocantes para mim foi uma jovem que estava lá e acabou o culto. Depois que acabamos o culto, eu fui e ela não congregava conosco, essa jovem. E ela declarou lá que ela era roqueira e que também servia no centro de Macumba. E ela não queria oração, ela estava com a mãe dela lá. E eu, de uma forma assim, tentando ser mais respeitoso possível naquele sentido de você não quer oração, então já está, não quer, eu não vou impor nem as minhas mãos, nem impor a situação para que você receba oração. Ao que minha esposa estava, ela disse, não, mas você precisa de oração, você carece realmente de oração. E ela olhou para mim e disse, tá bom, então ora. Eu disse, quer que ore? Então vamos orar. E aí quando nós fomos orar pela vida dela, o diabo manifestou, quis dar o show dele, aquele negócio todo, só mandei umas escrituras de escala e ponto. Obviamente ele me confrontou e eu lancei um desafio com ela, né, antes, e disse, olha, vamos fazer o seguinte, você é roqueira? Ela disse, sou. Eu disse, quando eu era mais novo eu fui roqueiro. Eu vou fazer da seguinte forma, porque roqueiro que é roqueiro tem palavra. Eu vou fazer uma experiência contigo. Você vai vir à casa do Senhor, à casa do teu Deus, durante 30 dias. E nesse inteirinho de 30 dias, se o Senhor não te libertar, eu vou rasgar minha Bíblia e dizer que isso que eu estava professando não existe, que não é verdade. Mas o Senhor, se Ele te libertar e fazer realmente aquilo que é devido, você vai confessar o Senhor como Salvador. Está bem assim? Ela disse, sim ou não? Aí na hora que ela foi dizer sim, o diabo tomou a boca dela e disse, eu não deixo. Eu vou matar ela, vou destruir a família dela. Aí eu disse, cala-te,
Você vai sair agora. Ele disse, você vai me expulsar aqui agora. Mas eu sei que ela está na minha casa me servindo. Vou para a esquina e vou pegar ela na esquina depois que ela abrir outra brecha. Aí eu disse, tomei um impacto. Eu disse, quem és tu? Olha, ela chegou na casa do pai. E aqui não tem vez para você. Então, se você achou que eu ia te expulsar e você ia voltar para a esquina e tal, tô te dando ordem agora. Pegue os seus demônios e volta para o abismo. E lá você não pega. Aí ele olhou para mim, claro que nela, e disse, você está falando sério? Isso não vou nem precisar tocar em você. Eu estou dando ordem agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ela caiu. Ponto. Até então foi surreal aquilo, nesse sentido, achei que estava realmente tudo bem com ela. E eu disse, está feito o desafio, ela disse, tá. O outro seguinte, ela apareceu na igreja. Foi isso? Não, perdão. Deixa eu regressar e voltar àquilo que aconteceu. No dia seguinte, eu disse, eu vou até a casa dessa jovem com a minha esposa e eu vou ver o que está acontecendo com a família dela e tal, né? E visitar, eles não congregavam conosco, cada um estava espalhado para um tipo de lugar e tal. E eu fui até a casa dela, né? Perguntei se poderia ir antes, disseram que sim, eu fui. Quando eu cheguei lá, e aí, né, conversamos um pouco, nos familiarizamos com eles. E aí tive a oportunidade de, né, naquele carinho com o pai deles, ali, o patriarca da família, ele disse, então faz uma oração, pastor. Eu disse, amém, vamos orar. Quando nós oramos, a mim demoniou novamente. Eu disse, eu estou fraco demais nesse negócio. Aí ele sorriu, uma risada muito sonora, e disse assim, ah, você expulsou o outro, mas ele disse que ela abriria uma brecha. E Satanás me enviou no lugar dele. Eu disse, eita, bem organizado, bem orquestrado. Eu disse, não, mas você perdeu, porque essa jovem declarou que ela está num desafio espiritual. Eu vou cuidar dessa alma. Aí ele deu um urro bem grande. Eu disse, qual é o teu nome, Satanás? Ele disse, Beelzebul. Eu disse, você pode ser quem for, você vai ser expulso agora, em nome do Senhor Jesus. Ele disse, e você até me expulsa, que é no nome dele, não é no seu. Mas vou lhe dizer algo, você vai me expulsar agora, e vai voltar outro, porque ela vai dar brecha do mesmo jeito. Aí eu disse, tá repreendido, Satanás. E quando eu fui expulsar, ela saiu correndo. Eu não toquei nela, quando eu fui declarar, ele saiu correndo com ela. Quando ele correu com ela, eu lembro que na casa dela tem uma barata. Ela pegou a barata, eu nunca vi aquilo. Quebrou a barata no meio, fui colocar na boca. E eu achei aquilo horrível. Claro que, sabe, nojento até. Eu disse, larga agora. Ele largou e parecia um cachorrinho, mas ao mesmo tempo de um cachorrinho como se estivesse funçando igual um porco. E eu disse, que é isso? Eu disse, eu te repreendo agora em nome de Jesus. A menina novamente cai e ela volta ao normal. Ponto. Eu disse, tá bom demais agora. Aí eu disse, jovem, o que é que você andou fazendo que o diabo disse que ele tem legalidade aqui? Ele volta, que você abre brechas. É porque eu tenho um anel aí que foi consagrado a ele. Tem uma boneca que foi consagrado. Tem algumas coisas aí, umas pedras e outras coisas mais que... Eu disse, cadê essas coisas? Tá ali. Aí eu disse, jovem, você tem que largar essa coisa braba que você permitiu, dando essa legalidade pro diabo fazer isso com você. Me permite recolher isso e lançar fora da sua vida, da sua casa. Quebrando toda a amarra, toda a maldição. Mas não é porque meu ursinho, é porque meu anel, é porque ele disse, não tem porquê. Eu te garanto que eu trago até outro, mas eu vou retirar isso daqui agora. E retirei. E levei, apresentei no monte, toquei fogo, ponto. Está eu no culto novamente. Ela chegou, eu disse, agora tá, realmente. Tá liberta. Final do culto, está eu finalizando, pregando. Se eu quero orar por sua vida agora, levanta. Aí ela levantou. Quando levantei a oração, a voz em clamor e orando ao Senhor, o diabo manifestou mais uma vez dela. Eu disse, não será possível. Eu estou muito raso nesse negócio. Eu disse, a falha está em mim, Vai, e se for como a Bíblia diz, que quando volta, volta com 7 piores. Aí eu olhei e disse, vem cá. Não é possível uma coisa dessa. Ele deu um sorriso sonoro também. Ele disse, voltei, só que eu sou maior que os outros. E ela deu legalidade. Seu abençoada, quando ela voltar desse transe aí que eu expulsar ele, vou ter uma conversa séria de orelha com ela. Diz, olha,
não dê mais legalidade, não. Vou puxar sua orelha agora. Mas, enfim, eu sei que quando eu fui orar para expulsar o mal, ele correu em direção à pista. Ia jogar a menina realmente em cima de carros. E aí, obviamente, a obra de libertação é uma obra muito forte, delicada. Entendo que muitos pastores têm que observar esse tipo de coisa, até porque o diabo não brinca. Se ele quiser ceifar a vida de uma pessoa ali, já que ela está entregue, infelizmente. Não perca a sua linha de raciocínio. Sim, O senhor não acha que tem muita gente brincando com o espiritual? muita gente mesmo. E quando eu digo muita Acha- gente, eu não estou falando de pessoas de fora do meio cristão, pessoas de dentro do meio cristão. Sim, tem muita gente nesse Não perca, sentido. não. Não. Tem muita gente que está a brincar. Nesse momento que ele foi para lá, que tentou jogar ela, eu disse, basta, traz ela agora até aqui. Ela veio. Ele olhou para mim e disse, em você eu não posso tocar, mas em muitos eu toco. Eu disse, você não pode tocar em mim, senão o homem lá de cima é contigo. Mas em muitos eu estou a tocar, inclusive nela. Eu disse, por que você pode tocar nela e pode tocar em outras pessoas, como você está falando? Ele disse, qualquer brecha que me abram, qualquer coisa que eles acham que é apático ou que é casual e comum, eu posso entrar. Se me dá uma ideia, então, só uma. Aí ele disse, simples, até pela música que é tocada dentro da casa deles. Eu posso entrar. Eu disse, você perdeu, que você está na casa de Deus. Quando eu fui orar, e eu lembro que ele foi declarar o nome dele, era um nome muito mais forte do que os outros, como ele mesmo disse. Ela caiu no chão e naquele momento eu entendi que pensava eu que já estava realmente 100% liberto. E eu comecei a ver uma coisa que a gente só vê em filme de terror. Ela começou a levitar do chão. O diabo começou a levitar aquela moça. E aí, Ismael? Eu disse, Você é pra disse ter- alguém levitar na sua É pra frente? Pra ter estômago com isso. Ei, Eu disse, meu Deus do céu. Falei, o que, Ismael? Você? Correria. Correria? Repreendemos. tá repreendido aí. Quando eu vi aquilo, eu fiquei horrorizado, porque assim, tinha pessoas na igreja, alguns convertidos, outros não, como é que iam ficar? E as pessoas ficaram apavoradas, as pessoas queriam correr realmente. Eu disse, basta. Eu disse, não, peraí, o que é que eu estou fazendo de errado então? Aí fui até a jovem que estava no chão, fui bem no ouvido dela e disse, espírito maligno, capitão dessa guarda de legião, eu te dou uma ordem agora, pega todos os seus demônios que você trouxe contigo. Pega todos e seja repreendida agora, em nome do Senhor Jesus. Aí ela caiu como morta, como diz as Escrituras. Fui até ela e disse, levanta, livre, em nome de Jesus. Ela acordou. E aí, a partir desse dia, nunca mais, ou pelo menos do tempo que eu estava lá, nesse bairro, nessa região, ela nunca mais teve nenhum tipo de problema. Amém. Eu ia fazer essa pergunta, mas eu não acho que teve, não é possível que teve libertação mais difícil do que essa. Teve Aham. alguma libertação, alguma expulsão de espíritos mais complicada do que essa? Não, Eu ia perguntar isso, mas depois dessa história aí, né? eu quis Bom, colocar. se essa levitou, né? Não. Não vai ter mais complicada do que essa, né? Já teve outras, claro, mas eu quis colocar realmente aqui mais foi Essa foi mais marcante. a mais marcante, Né? a mais Que, assim, pesada, assim, essa- por assim dizer, né? Eu nunca vi em outra, né, entre as outras pessoas que estavam possessas, mas nunca tinha visto pessoa levitar do chão. Foi a primeira feita que eu vi. Eu vou colocar numa saia justa. Coloque Agora, coloque né, eu não duas. perguntei que o senhor é de linha ou pentecostal ou neopentecostal. Uma dessas duas, o senhor falou que acredita no dom de variedades de línguas. Então, Sim. o senhor ou é pentecostal ou é neopentecostal, né? O senhor é pentecostal ou neopentecostal? Pentecostal. O que o senhor acha dos movimentos que tem por aí, de pessoal usando atabaques, muita dança muito parecida com as danças de religião de matriz africana? Na sua opinião é Deus? Na sua opinião algumas coisas é Deus, outras não são? Umas roupas. Tem algumas roupas que usavam antigamente que o pessoal queria imitar as vestimentas, né, das pessoas dos tempos bíblicos.
Mas tem umas agora que os caras parecem até Power Ranger. Já vi, Ismael? Tem as roupas dos pastores, apóstolo não sei quem, os caras até fazem um meme, né? Rapaz, essa roupa do Power Ranger. O que é que o senhor acha? Eu tô falando assim pra gente deixar o papo mais leve, né? Porque falar de coisas espirituais é uma coisa muito séria, mas a gente precisa deixar o papo mais leve. O que é que o senhor acha disso? O senhor concorda, discorda? Acha que em alguns casos é Deus? Não é Deus de jeito nenhum? Qual a opinião do senhor sobre isso? O uso de atabaques, né? Ou mesmo danças que são muito parecidas com religiões de matriz africana. O senhor acha isso perigoso? Só para embasar melhor, o pastor Josué Brandão, ele dá um testemunho muito forte, que ele foi pregado numa determinada cidade, e vou resumir a história, chegou lá e tinha uma irmã muito doente, muito doente, uma situação assim, deplorável, sabe o que é deplorável? Mais para lá do que para cá, 90% morta e 10% viva. E o pastor elogiou, não, essa irmã ela era muito usada para revelação, para visões, tal, profecia e tudo. E no frigir dos ovos, Deus revelou o pastor Josué Brandão. E olha que ele é um homem muito intelectual, ele não é de espiritualizar muitas Conheço ele, coisas. conheço. E ele disse que quando foi orar, na verdade, era demônio. Ela nunca tinha sido usada por Deus. A variedade de línguas que ela falava nunca foi Deus. O demônio falou na boca dela. Todas as revelações era espírito de adivinhação. E ela estava naquela situação por causa disso. E aí ele orou, expulsou o demônio e tal. E todo mundo ficou espantado, porque ela era tida como profetisa da igreja. Ela revelava a vida de todo mundo, né? Dizendo que era Deus. E, na verdade, eram espíritos contrários usando a vida dela. Mas, voltando à nossa pergunta, o que é que o senhor acha, né, de uso de atabaques, de coisas muito parecidas com religião de matriz africana, se é Deus, se não é, se em algum momento é Deus, não é? O que é a sua opinião sobre isso? Essas roupas de Power Ranger. Olha, vamos misturar o santo com o profano, né? Tem se misturado muito, a verdade é essa. A questão do uso de atabaque, de uso dos instrumentos, nós enxergamos bem dentro da escritura, quando diz que... Eu vou contar o que um primo meu, um pastor na Bahia, ele me falou em certa feita, e eu fui obrigado a concordar naquele momento. Ele disse, Barão, ele é músico, ele disse, tu esqueceu que o diabo, ele é quem regia o coral do céu? Acho que ele não conhece as músicas, acho que ele não conhece o que... Então ele vai pegar todo tipo de instrumento que as pessoas acham que é natural, que é normal, e colocar naquilo que é santo. E as pessoas vão levar aquilo como se fosse o Senhor mesmo. Mas muitas coisas são profanas, estão realmente manchando, né, os altares do Senhor. E eu fui obrigado a concordar com ele em certo ponto e disse, realmente faz sentido, é verdade. Houve uma situação em uma determinada igreja em que o pastor teve muito trabalho para expulsar o diabo, que manifestou através de uma jovem que foi lá. E quando o diabo manifestou na boca dela, o pastor não era do meio pentecostal, então, sem saber mesmo como manejar, ele decidiu entoar hinos ao Senhor. Só que quando ele entoou hinos, o diabo urrava, gritava muito. E ele falou na boca daquela jovem dizendo, não louvem ao homem lá de cima. E quando vocês estão louvando, os anjos são adoradores, eles entram na casa de vocês e eu sou obrigado a sair. Eu gosto sim, quando vocês cantam aquilo que eu coloquei na boca de muitos sobre a terra. Que aí os anjos não vão ser, né, obviamente, junto com isso, não vão estar na mesma comunhão e eles não vão entrar. E eu posso entrar e fazer o que é devido. E isso foi o diabo urrando na boca de uma pessoa. Então, esses usos que estão fazendo aí, achando que é tudo de Deus, eu não condeno, mas dentro daquilo que é na Escritura Sagrada eu reprovo. Porque as pessoas estão achando que é Deus e não é. Na verdade, estão se voltando realmente para aquilo que é profano, sem nem ter o conhecimento. Até mesmo que o nome Baal significa Senhor, ainda que um Senhor menor, mas significa Senhor. E o pessoal, na época do Elias, estava adorando Baal, pensando que era o Senhor, mas que Deus eles estavam servindo de verdade. Entende? Então, a mesma coisa está hoje. Que Deus as pessoas estão servindo de verdade? É muito delicado falar sobre isso. O negócio é sério. É polêmico, isso é polêmico. Vamos fazer um Esse é merchanzinho, polêmico. vamos fazer um merchanzinho, Ismael, do GB Studio, né? Esse estúdio maravilhoso que vocês estão vendo aqui, que estrutura maravilhosa, né? Um produtor nota 1000, GB Studio Media,
você liga para 79996887031, 79996887031, GB Studio. Você vem aqui fazer seu podcast, né? Você liga aí e pergunta aí quais são os serviços que estão disponíveis e vai ter alguém para lhe atender, tá certo? E vem participar aqui. Eu também queria mandar um abraço. Eu ganhei um presente maravilhoso ontem da Gilmara, Confeitaria Gilmara Barbosa, né? Gilmara Barbosa Confeitaria. O Instagram é o contrário, né? Vai lá no Instagram, Confeitaria Gilmara Barbosa. Confeitaria Gilmara Barbosa. Eu ganhei. Rapaz, veio aqueles mini bolos assim com a cobertura maravilhosa, coxinha, veio aqueles docinhos chiques de festa, né? Veio pão de queijo, salgados, a maravilha. Então, siga o Instagram Confeitaria Gilmara Barbosa, que é da Gilmara Barbosa Confeitaria, e lá você tem todas as informações para fazer a sua encomenda, né? E com certeza você vai ficar satisfeito. E não deixe de ir lá no @FacingCast, né? E curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Pastor Michel Lopes, o senhor é pastor voluntário, o senhor tem alguma outra atividade de renda? O senhor vive só da função pastoral? Fala aí conosco. Antes de sair, deixe suas redes sociais, viu? Não deixe de falar para o pessoal seguir o senhor e acompanhar também. Amém. Voltando só para o mexão dele, ele estava falando aqui mais cedo. Quando a irmã perguntou, pastor, o senhor gosta de bolo? Ele disse, bolo comigo não vai, só vem. Então ele aproveitou e disse, traz a irmã Gilmara para cá. E aí ele recebeu esse banquete especial do céu. Bom demais. Eu acho que a pregação foi boa, ela gostou da palavra. A palavra foi forte. Então, rapaz, é o seguinte, eu tive o ar da graça de ter conhecido o país de Portugal, eu estava morando lá. Voltei tem apenas, estamos ao cabo de 3 meses vai fazer que voltei, né? E quando nós regressamos para cá, eu decidi não trabalhar simplesmente no meio secular, em CLT, carteira assinada. A gente está trabalhando de motorista de aplicativo a princípio. Tem outras coisas mais que a gente teve a oportunidade de conhecer, que foi um meio de investimentos e tal. Então a gente pega um pouquinho de dinheiro aqui, outra vez vai colocando para investimento e vai fazendo com que o nosso dinheiro trabalhe para... O senhor é pregador itinerante, como é que é? Conferencista? Qual é o título que o senhor usa, né? Porque o pessoal gosta muito de conferencista. Nada contra, viu? É só uma pergunta mesmo. Não. Na verdade é o seguinte. A princípio eu estou sendo um pastor bem servido na casa do Senhor, no ministério. Posso falar o nome da igreja? Não tem problema, vontade. né? Aqui ministério... É tudo à vontade. O ministério... Só pode xingar a mãe. Isso não é devido, não. E a gente é nordestino, quando era criança, isso dava um problema sério. Aí o camarada fazia uma risca, eu queria... Aqui a sua mãe aí apagava, ou então cuspia, aí começava a Eita. Sério, quem é do sul e do sudeste não está entendendo nada que a gente está falando aqui. Sendo que detalhe, isso era... Que é a cabeça de menino nordestino, que ela fazia uma linha e dizia que é sua mãe, o cara acreditava, pô. É minha mãe, Maria, brigava com o Camu, aí chegava, acabou o cacete disso aqui, o que foi, menino? O fulano fez uma risca, disse que era a senhora. O menino nordestino tem história. Então, e nisso, né? Então, nós estamos no Ministério do Espírito Santo, um pastor muito abençoado, pastor que realmente é um servo do Senhor, o qual nos acolheu bem, dele, né? O pastor... Principalmente o dele. Não, e eu vou dizer com certeza, né? Então, o nosso pastor Ginaldo... Tem que puxar. Puxar a sardinha dele. Pastor Ginaldo Batista é um homem de Deus abençoado, tem um bom testemunho, né? Nós tivemos a oportunidade de estar... de conhecer o ministério, e aí começamos a ir aos poucos, e aí acabamos nos firmando lá, e estamos lá para a glória do nosso Deus vivo, né? Estamos bem servidos lá, a verdade é essa. O senhor fala muito sobre questão de libertação, batalha, apesar de não ter usado esse termo, mas batalha espiritual, sim, né? Muitas experiências sobrenaturais. O senhor tem alguma indicação de livros sérios que o senhor goste sobre o assunto? Tem algum livro que o senhor acha fantasioso que não indicaria? Rebeca Cabral, Liberta dos Cativos, é um livro muito bom para se ler, né? Não vou querer falar sobre livro fantasioso, porque eu não quero
desmerecer alguns. Isso pode criar uma grande massa lá na frente, um grande volume, não quero. É melhor não. Não teria nenhum que eu... Vou melhorar, vou facilitar a sua vida. Eu li e não gostei. Pronto, vou dizer que é fantasioso. Eu li e não gostei. Tem algumas coisas... Prova de fogo. Deixei o pastor Michel aí. Não, vou beber água e eu vou dizer. Não, por quê? Eu considero bastante. Outros convidados ouviram, rapaz, não vou lá não, que o cara bota a gente numa saia justa. Não, tá deixado, saia justa é sempre bem-vindo, é bom. Mas isso pode negar, dizer, não quero responder, pronto, acabou. Filhos do Fogo é um livro qual não vou dizer o autor, que é bem conhecido ele, então já me basta. Não gostou, então, né? Assim, não foi aqui. A expectativa não foi bem atendida para aquilo que a gente entende. Batalha espiritual a gente já venceu muitas. Graças ao bom Deus. Já vivi muitas mesmo. Vou botar uma lenha nessa fogueira aqui. Daniel Mastral. Só diga assim, indicaria ou não indicaria? Se eu indicaria ele ou os escritos dele? Os escritos dele, o senhor acredita nos testemunhos que ele fala? O senhor acha exagerado? Olha, quando eu era muito mais neófito na fé, eu acreditava muito naquilo. Hoje eu vejo que tem um pouco mais de... Mesmo tendo visto um demônio levitar alguém... Entenda. Algumas coisas, hoje eu entendo mais como, assim, mais exagero, né? Mas dentro daquilo que eu já observei e vi no mundo espiritual, com certeza, e tudo que ele fala, realmente dentro do reino espiritual faz muito sentido. Mas tem outras coisas que de alguns anos para cá deixou assim, não com dúvida do chamado nem do ministério que ele exerceu e fazia muito bem. Mas ao longo do caminho ele meio que se perdeu para mim. O senhor acredita em pessoas que dizem que foram arrebatadas ao céu, ao paraíso, ou que desceram ao inferno? O senhor acredita nesse tipo de... É um termo polêmico, porque vai ter a base teológica que defende isso, vai ter a base teológica que não. Como o senhor usou os termos, calvinistas vão entender do jeito, os arminianos de outro. Então, é o seguinte, por aquilo que eu vivenciei e pude ver, eu acredito sim nas pessoas que são arrebatadas, e Deus assim o permite, que eles possam enxergar tanto a parte celestial quanto a parte do abismo. Sim, acredito nisso. O senhor acredita que realmente acontece, né? Sim. Para a gente rir um pouco, aquela que o pessoal chama de irmã Nadia, irmã, me ajuda aí. Uma que disse que foi arrebatada, que foi no inferno, que viu o mesmo mundo de coisa é pecado. Aquela que disse que o mesmo casado só pode fazer amor, né, papai e mamãe. O que o senhor acha? Né? O tema espiritual, gente, é muito pesado, então a gente tem que, sabe, misturar um pouquinho para a gente rir. O senhor acha que ali ela é uma figura cômica? O primeiro ponto é o seguinte, como eu não acompanho tanto as coisas das redes sociais, né? Então eu não vi essa mulher ainda, vou fazer questão até de ver. Mas essa questão de observar. Ela é bem rígida, a Deus é amor, é uma quadrangular perto dela. A mulher é rígida. Identificar que é pecado o casal não ter nada intimidade. Contra, um abraço aos crentes da Deus e Amor, são pessoas de Deus e também os nossos irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Viu? Com certeza, Não fui colocado como maus olhos, não. A verdade é essa. Só para deixar esclarecido. É que realmente é gritante e é totalmente diferente. Então vamos lá. Cada um tem seu jeito de adorar, de servir a Deus. Isso. Né? Não conheço ela, não vi ainda. Mas vou fazer ela é bem engraçada, ela é bem rica. O senhor tem ideia dela dizer que o casal casado só pode fazer amor, papai, mamãe e outra, não pode gemer. Parece brincadeira, mas é sério, o senhor vai rir. E salve da assistência. Muito engraçado. Quando eu era mais neófito na fé, existia um casal de crentes na nossa igreja, já de idosozinhos, que eles, para poder fazer realmente amor, era cada um em um lençol, eles não tiravam as roupas, não se despiam, e faziam ali só naquela manobra dos lençóis mesmo, não se sabe como, que nem tirar a calça o homem tirava, então era complicado. Era desse jeito. Yoga, aí, como é que é? Era complicado. Ismael, negócio aí, ele dizia, não, irmão, porque é pecado, né? Pecado. Imagine no dia que eu trouxer um pastor aqui, um psicólogo, para falar sobre sexo no casamento. Rapaz, vai ser um negócio, vai ser um stand-up, né?
Essa vai Eita. ser. Pastor Michel, vou deixar o senhor à vontade. O que eu não perguntei, que o senhor gostaria de falar, deixar suas redes sociais, dizer que foi um prazer imenso Eu recebê-lo digo aqui, mesmo, eu que digo né? isso. Espero que o podcast e o apresentador, né, tenham correspondido à sua expectativa. O produtor com certeza correspondeu e o ambiente, né? O apresentador já não sei. E o podcast. Mas fique à vontade para falar aquilo que o senhor gostaria de falar, que eu não perguntei, testemunhar algo que eu não falei, né? Fique à vontade. E ao terminar essa parte, o senhor deixa suas redes sociais, seus contatos, né? Como é que a gente encontra o senhor, se o senhor está aberto a pregar nas igrejas, ou mesmo dar palestra sobre a questão espiritual. Não sei se o senhor usa esse termo, batalha espiritual, se usar sobre batalha espiritual, enfim, fique à vontade, a casa é sua. Facecast, aqui o convidado é o protagonista. Muito bem. Não, referente a algumas coisas, se a gente for começar a falar, a gente vai o dia todo e vai fazer uma vigília aqui, é verdade essa. As Então, mais, né, assim, especiais, assim, que o senhor gostaria de falar, que eu não instiguei a falar. aquilo que Deus nos permitiu ter conhecimento, né? Assim que eu me converti na época, nós tivemos o ar da graça de, como aquelas duas irmãs do Cocó disse, você vai ser pregador, você vai ser pregador. Eu fiz né, observei a escritura e disse, rapaz, eu vou fazer isso aqui que o Davi fez. Ele jejuou 5 dias, em prol do filho que estava lá com a Batseba, que era o filho, né, do fruto do pecado. E a criança, obviamente, Deus recolheu e não permitiu. Eu disse, vou fazer isso. E fiz, né, de certa forma, em prol de ter o dom realmente de poder estar ministrando a palavra do Senhor. E eu lembro que eu não aguentei os 5 dias. E quando eu fui entregar o jejum, salvo engano, eu acho que foi com 3 dias, não tenho nem certeza que tem muitos anos isso. Quando eu estava entregado, eu disse, fiz serviço de todo, Senhor, me perdoe. E eu lembro que depois daquilo que eu fiz, quando eu abri as escrituras, aí começava a ler um texto e vinha todo o contexto. Eu disse, então, né, eu tive essa experiência com Deus que é fantástica. Eu leio o capítulo e aí Deus me dá o contexto todo e a gente vai embora. E referente a algumas coisas que eu vivi e que eu queria colocar não só simplesmente como um testemunho, mas para que as pessoas possam compreender e entender também na área de pessoas que são depressivas e que têm algum tipo de situação e estejam a passar. Me converti, comecei a ministrar a palavra, comecei a ganhar almas para o reino do Senhor e houve uma situação em que aquele louvor que é de Léo Mendonça, que chama Covardia, fez parte da minha vida. O diabo foi lá e tocou em um dos meus. Né? Meu pai se tornou depressivo, foi se definhando, se entregando. E eu tive uma oportunidade de ter uma conversa franca com ele, ministrei a palavra, nós começamos a falar ali de Deus, até certo ponto. E ele disse, olha, eu não tenho mais sentido para a vida, eu não tenho mais, sabe, não tenho mais vontade de viver, Michel, então para mim já basta, eu não quero mais. E infelizmente naquela mesma noite, meu pai acabou se matando. Isso me puxou muito para baixo. Eu já tinha algumas agendas abertas, comecei a cancelar, comecei a não ir. E eu posso dizer a vocês o seguinte: se você tiver uma pessoa que é depressiva dentro da sua casa, dentro do seu lar, dê mais importância, dê valor. Não seja simplesmente o crente que é durão, que dá qualquer palavra. E a pessoa às vezes só quer mais um carinho, um acolhimento, um amor, né? E eu lembro que eu fechei a minha agenda e não quis mais pregar. Na época eu estava realmente pregando muito dentro da cidade e em outras localidades mais. E fiquei reservado. Orava ao Senhor para ele me responder. Queria saber onde meu pai estava. Deus ficou em silêncio. O silêncio de Deus é bom. É forte. Ele aprimora muita coisa nas nossas vidas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Até o dia que Deus decidiu me responder em pergunta. E ele falou assim para mim, olha, você amava seu pai? Eu disse, amava. E ele me perguntou pela segunda feita, disse, você amava seu pai? Eu disse, amava, Senhor. E ele disse novamente, você amava seu pai? Eu parei e pensei, que é isso? Ele disse, Senhor, eu sou Pedro. Me perguntaste 3 vezes. E disse, tu sabes, Senhor. Ele disse, você amava seu pai como eu amo? Perceba, quando Deus falou comigo em pergunta, ele disse passado, amava. Mas quando ele se colocou como autor principal e que é o Senhor, ele não disse passado, ele disse presente. Ele se amava como eu amo. E ele disse assim para mim, quem é o homem para dizer que ama igual a Deus?
Nem você próprio. Então escute bem isso que eu estou a falar para você agora que está ouvindo. Nem você próprio se ama como Deus te ama. Então entenda isso. Ame a si próprio também, mas ame aquela pessoa que está talvez depressiva na sua casa, no seu lar. Amém? Muito bem, deixa aí suas redes sociais, se o senhor está com a agenda aberta para pregação, para palestras, estudos, enfim, fique à vontade, né? O senhor já reabriu o seu Instagram, Facebook, enfim, fique à vontade. Pronto, então, rede social, Telefone, WhatsApp, né? rede social eu não tenho mais nenhuma hoje. Só um Excluí. detalhe, o pastor é casado, viu, irmãos? Então, cuidado aí no WhatsApp aí. Amém. Eu não tenho mais redes sociais. Eu aboli da minha vida todo tipo de rede social. Preferi não ter mais, né? Mas se for a questão do WhatsApp, o Telegram, que eu ainda uso Telegram também, que eu acho uma ferramenta formidável, posso passar, não tem problema nenhum, né? O 9835 1769. Se precisar, DDD 79, é? 79. Se precisar e quiser nos convidar para estar ministrando a palavra, falando do amor de Deus, de repente uma palestra, seja lá o que for, nós estamos aqui para servir. Amém? Amém. Só antes de encerrar, eu queria mandar um forte abraço à minha amiga, que me pediu para não esquecer, doutora Amanda Freitas, do consultório Amanda Freitas de nutricionismo. Então, você que quer uma nutricionista, né, procura aí as redes sociais da doutora Amanda Freitas. Eu vou ficar devendo passar aqui as redes sociais dela, o telefone, mas um abraço forte à minha amiga nutricionista doutora Amanda Freitas. Então, esse foi o Facecast. Pastor Michel Lopes, muito obrigado pela sua presença. Vá desculpando qualquer coisa. E vem mais episódios aí, viu? Abrimos com chave de ouro, com a bênção de Deus do pastor Michel. Na produção Ismael Silva, aqui no GB Estúdio Mídia. É isso aí, Facecast Podcast. Tchau, queridos!